tarde, meus amigos. A emoção nos envolve profundamente neste dia e agora, em que temos a incumbência de continuar com o relato em que os benfeitores espirituais nos trouxeram, em especial do cuidado de Maria, a de Nazaré, a mãe de Jesus e a nossa mãe espiritual. Nós temos que agradecer ao convite feito e a todos vocês dos dois planos da vida que aqui estão, nos permitindo direcionar as nossas vibrações as melhores para os mentores da região, para que eles possam utilizar do nosso padrão vibratório, dos nossos átomos psis, para levar aqueles que sofrem muito, mas muito mais do que nós, que por necessidades intrínsecas de si mesmos, necessidades estas que nós não podemos avaliar, preferem sair por uma porta escura da vida, e muitos acreditando que tudo acaba. A nossa parte é a terceira parte, justamente como a Ivana nos brindou, mostrando que existem vários locais, nós diríamos de compartimentos, onde vários cursos, várias atividades, como oficinas, são ministradas na colônia. E que, numa determinada hora, é dada a eles a opção de escolherem aqueles 4 que conseguiram ultrapassar muitos limites, de saberem, de decidirem pelo arbítrio livre o que gostariam de fazer. Se gostariam de reencarnar, se gostariam de continuar aprimorando-se nas oficinas, como ajudantes, como monitores, ou se gostariam de fazer cursos superiores. Ao ler a obra Memórias de um Suicida, ao chegar nesta parte, as dificuldades ficaram minimizadas, porque todos já conseguiram alcançar um nível de compreensão da vida, desejosos de reencarnarem para poderem vencer as suas dificuldades. Mas ao lermos a obra, essa parte terceira, todas as vezes que a relemos, ficamos impressionadíssimas ou impressionadíssimos com a qualidade da proposta da cidade universitária. Porque é uma cidade plasmada no mundo espiritual, cujos monitores mestres são de grande envergadura espiritual. Muitos deles trabalharam junto a Jesus de Nazaré. E a esses mestres são dadas, aspas, as vidas daqueles antigos réprobos. Porque Jesus nos disse, são os doentes é que precisam de médicos. Aqueles com mais dificuldades, mais amor, mais cuidado. E quando nós comparamos
os estudos, os cuidados da cidade universitária, nos chama a atenção da disparidade entre a cidade universitária, do mundo espiritual, de uma colônia de reparação, com as cidades universitárias do nosso planeta Terra, na terceira dimensão. Nós almejamos que no futuro as cidades universitárias físicas se aproximem da cidade universitária que Maria de Nazaré ajudou a confeccionar para aqueles que desistiram da vida pela porta do suicídio. Assim, nós vamos ver que ela fica numa esfera de grande beleza. E quando nós passamos aqui pelas estradas de Porto Alegre, nós ficamos imaginando quantos verdes, quantas hortênsias, quantos lírios, quantas begônias são semelhantes às descritas na obra. Então, é uma cidade que fica acima do hospital, onde eles foram tratados, operados, magnetizados, para que pudessem os seus corpos espirituais, perispirituais, serem readministrados vibratoriamente. Então, o meu amigo Felipe Menezes me doou esta fonte que está ali, e eu estou usando, porque quando eu não pude fazer a palestra, ele usou essa imagem e eu aproveitei dele. Então, eu quero tornar público a ajuda que ele fez. Então, existem prédios suntuosos, jardins, vias floridas. Que nós também vimos isso na colônia Nosso Lar. Então, para nós, as colônias espirituais são de uma beleza que só o mundo espiritual superior pode confeccionar, de acordo com o seu amor já desenvolvido. Academia Superior de Reabilitação, ou seja, é uma academia não física, mas uma academia de estudos avançados de conhecimentos existentes no planeta Terra. Porque a objetividade da cidade é permitirem que eles, com o conhecimento universitário, porque todos eram universitários. Todos os 5 eram espíritos, vamos dizer assim, de uma postagem na vida, bem, para que eles pudessem aprender e, ao reencarnarem, utilizarem em qualquer lugar ou em quaisquer lugares o conhecimento adquirido. Seria, muitas delas, similar às vias jardins, às da Grécia Antiga. Existia um monitor. Nós achamos muito interessante, porque nas obras espíritas existe uma sincronicidade de conhecimento vibracional, de trabalho, de empenho. E que, às vezes, a gente não consegue fazer essa parceria nas nossas casas espíritas. Então, nós vamos encontrar, nas obras de André Luiz, cada um dos seus livros, um espírito responsável pelo livro. E aqui nós vamos encontrar, em cada oficina, um monitor, um espírito responsável para passar os conhecimentos e formar a sua equipe. Então, nós vamos ter o nosso Sóstenes, que era justamente responsável para poder administrar os cursos e vigiar, do ponto de vista espiritual superior, esses espíritos que lá entravam. Mas ele tinha um lema: confiar, aprender e trabalhar.
3 palavrinhas no infinito, ou seja, na ação: confiar, aprender e trabalhar. Talvez isso sirva para nós, não é? Para a nossa vida de relação enquanto materializados. Mas vamos seguir. Essa cidade tinha várias escolas, que a dona Ivone do Amaral Pereira escreveu como cursos de reeducação moral, mental e espiritual. Ou seja, todos aqueles que por inúmeras dificuldades saíram da vida por vontade, como já foi dito aqui, diminuindo o tempo de vida, permitindo que o fluido vital permanecesse com eles durante anos, os fazendo sofrer, eram decadentes da ética moral. Burlaram as leis de Deus em muitos momentos, senão não teriam atingido ao ápice do suicídio. E do mental, já que nós aprendemos na doutrina dos espíritos que a nossa mente é a geradora da nossa vontade, da nossa fala, das nossas vibrações. E o espiritual, porque somos espíritos. Se nós buscarmos várias definições da Organização Mundial da Saúde, nós vamos encontrar nesse contexto que a saúde tem a ver com a moral, com os problemas psíquicos e os problemas espirituais. Então, no ano de 1926, a dona Ivone escreveu as primeiras linhas desta obra. E mais tarde, o nosso amado Leon Denis corporificou-as, atendendo aos desígnios kardecianos, colocando pontos sustentáveis para a doutrina dos espíritos. Então, são vários cursos, alguns deles utilizados nas escolas de 2º grau e nas escolas de 3º grau. Moral, filosofia, psicologia, pedagogia, cosmogonia e esperanto. Cada um desses cursos tinha a ver com a necessidade do planeta Terra de ser uma terra moralizada, filosoficamente composta por questionamentos sobre a vida, trazendo uma psicologia da psique humana. Nós vamos, talvez, entender que quando um espírito, como a dona Ivone do Amaral Pereira, decide reencarnar, depois de passar por algumas reencarnações de grandes dificuldades, num determinado momento, no mundo espiritual, fora ela levada a uma sala em que vários espíritos das suas antigas famílias, de pelo menos 5 reencarnações, lá estavam. E ela, desejosa de um lar, de joelhos, pedira para ser aceita em um daqueles lares. E como foi dito aqui, muito especial, ou especialmente pelo Hélio, que o mundo espiritual ensina, não passa a mão na cabeça, dando a nós, encarnados ou desencarnados, a opção de pensar. Então a ela foi dita: não, minha filha, você vai nascer na família que nós dirigimos para você. Não era aquela mãe desejosa que ela largara o lar. Não era aquele pai que ela vilipendiara com ações antiéticas. Viria ela num local especial para não falir outra vez. Assim somos nós. Temos que usar a obra para nós. Temos que usar o conhecimento dos espíritos para nos vermos no contexto espiritual. A maioria de nós vem no lar
que muitas vezes gostaríamos de tê-lo diferente, de termos irmãos, pais, maridos, esposas, filhos, num outro teor. Mas o que necessitávamos era justamente essa família maravilhosa que nós conquistamos, por necessidade e por mérito. Porque nós falamos sempre na necessidade e não falamos no mérito. Então, nós vamos ter essa parte aqui que eu achei muito interessante, que é a cosmogonia, que é estudo do cosmos. Então, nesta oficina, neste curso, são utilizados conceitos segundo a Gênese de Allan Kardec, mostrando a formação dos mundos, a formação dos sistemas solares, a produção do fluido cósmico universal em torno dos planetas e a sua mudança de acordo com as vidas dos encarnados e desencarnados. E vamos encontrar aí, e aí fazendo uma alusão às obras de André Luiz, a série André Luiz, em especial, Evolução em Dois Mundos, vamos encontrar os cursos dedicados à composição do princípio inteligente, mostrando o mundo mineral, a evolução do mundo vegetal com a sua sensibilidade, partindo para o mundo animal, já com a glândula pineal. Então, em determinado momento, a passagem do princípio inteligente para a confecção do espírito em si, trabalhado nos mundos superiores que envolvem um planeta, para que, saindo do determinismo da lei, pudéssemos ter o arbítrio livre. Então, essa parte me encanta, porque são descritas antes da série, ou melhor, antes do livro Evolução em Dois Mundos, como é que se operava exatamente a confecção das mudanças de reinos no mundo espiritual. Então, quando os meus amigos aqui disseram, leiam a obra não é só suicídio. A obra é amor. A obra é encantamento. Porque só de nós estudarmos que o mundo espiritual abraça indistintamente a cada um de nós, em especial as nossas fraquezas mais íntimas, nos encorajando a vencer na nossa moral, na nossa filosofia, no nosso amor que já conquistamos no passado. Então, amigos, não deixem de adquirir a obra. Me disseram aqui que pode ser dividida em 10 vezes. Prestações sine die. O importante é que todos saiam com a obra, porque vamos, durante um tempo, assim eu imagino, e coloco as minhas vibrações superiores, que durante alguns dias, pelo menos uns 15 dias, vamos continuar mergulhados psiquicamente, mentalmente, nessa psicosfera que nos encontramos no dia de hoje. Porque isso é como um passe espiritual. Vai ser absorvido pelo perispírito, pelas zonas mais nobres do nosso cérebro, pelo nosso sistema neural, que vai, pouco a pouco, readmitindo valores que já estão, ou talvez fiquem um pouco de lado pela nossa vida de relação. E nós queríamos falar do Esperanto. Tem algum esperantista aqui? Capaz? Capaz, sim. Sim, capaz. Então, a Dona Ivone, amante do Esperanto, supunha ela
que o Esperanto, na década de 20, seria uma língua interessante para poder desenvolver uma comunicabilidade entre os povos. Nós ainda acreditamos que um dia nós vamos ter uma língua única, não só afetiva de amor, mas de verbalização. Então, nós ajudando aqui ao que a nossa amiga Ivana falou, nós vamos ter 5 resgatados. Camilo Cândido Botelho, Castelo Branco, tiro no ouvido. Belarmino de Queiroz e Souza cortou os pulsos. Jerônimo de Araújo Silveira, tiro no ouvido também. João da Azevedo, envenenamento, e Mário Sobral, enforcamento. Nós vamos ver que não mudou muito a saída dos espíritos da vida plena e abundante que temos. Então, eles foram resgatados. E, trazendo um pouco, porque eu queria chamar a atenção do que foi explicado aqui, mas como nós estamos fechando essa fala, que, por exemplo, Mário Sobral se enforcou. Então, cada um daqueles espíritos que tiveram o seu corpo perispiritual energeticamente dilacerado, eles tinham tique, nervosos. Então, mesmo enquanto espírito, ele tinha o pescoço entumecido, já tratado, e tinham cacuetes periódicos, devido ao seu enforcamento. Olha, isso é bom que a gente estude, que a gente passe para os jovens, que a gente passe para os adultos, para a terceira idade, porque não sei se vocês sabem, no nosso Rio de Janeiro, o suicídio de idosos está próximo ao suicídio de jovens, numericamente, percentualmente falando. Então, é preciso que as pessoas entendam que não vai ser fácil continuar vivo, que o sofrimento será muito, muito maior do que aquele que a pessoa, porventura, esteja passando. Nós vamos ter o João da Azevedo, envenenamento, retinha na mente torturado, envenenamento do corpo. E ele chorava, porque era como se ele tivesse sentindo dentro dele aquelas emanações corrosivas. Nós vamos ter o Belarmino, que cortou os pulsos, e ele sentia como se esvaziasse dos seus pulsos o sangue. E ele tinha o seu braço dolorido. Difícil, meus amigos. Porque a maioria de nós, eu também queria pedir licença a vocês para fazer esse comentário, passou pelo suicídio. Em reencarnações mais recentes ou mais antigas. E nós não gostaríamos de voltar ao suicídio. Porque já amamos Deus e já temos Jesus como guia e modelo. Mas nós nunca podemos dizer que nunca irá nada de mal nos acontecer. Nós vamos simplesmente querer, porque nós somos espíritos muito endividados. Então, o reconforto deles era sensível. Eles já não viam as cenas mentais do suicídio como no vale. Eles já passaram daquela vem e volta, mas eles sentiam, perispiritualmente, mentalmente, vibrações físicas perispirituais, que os levavam a ter repercussões daquele ato. Muito triste, não é, meus amigos? Muito difícil. Mário começou a contar a sua história. Eu vou fazer só um ligeiro comentário. Mas aceitava a crença na imortalidade da alma. E ele dizia, se estou aqui, ele não era religioso, mas acreditava. Mas ele questionava e dizia, se estou aqui depois de sofrer tudo o que sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal.
Então ele chegou à conclusão que ele era imortal. Isso fez toda a diferença, por isso que ele quis logo reencarnar. Porque ele sabia que ele podia ter uma vida em abundância. Pediu perdão a Deus e chorou. E narrou sua tragédia com Eunolina, por quem abandonara a sua esposa e seus filhos. É um relato comovente que a nossa Ivana nos contou. Nós vamos falar um pouquinho dessa escola no mundo espiritual, porque é um exemplo de organização e disciplina. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária. Isso era o Camilo falando. Ele achava, porque ele lembrava que ele tinha estudado em Portugal, em Coimbra, numa universidade universitária. Tinha uma matrícula. Então, o Sóstenes e outros diziam para ele: sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental. Então, como foi falado aqui, eles tinham que passar por, vamos dizer, avaliações. Só poderia, mesmo que quisesse, só poderia entrar na universidade quem teria grande chance de continuar nela, terminando seus cursos. E quais seriam os objetivos dos cursos? Eles disseram: despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus. Porque nessa cosmogonia falava-se perfeitamente do nascimento de Jesus, da vinda do Cristo de Deus à terra. Deveis, por isso, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o nome do curso. Era um curso teórico e prático, como nós temos aqui. Partíamos então com nossos mestres em caravanas de estudos práticos, mas era também preciso aprender. E aí eu grifei, foi um grifo meu. Com esses espetáculos, o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento. Então, eles não poderiam ser alunos universitários estressados. Eles não poderiam ser alunos universitários sem metas. Então, para que eles pudessem concluir o curso e depois reencarnar num nível mental, moral, espiritual adequado, eles tinham que melhorar as suas emoções. Será que na nossa vida de relação universitária, alguém pergunta isso a gente quando a gente vai entrar na universidade? Algum reitor da universidade pública ou privada está interessado em saber se eu estou serena, se nós estamos serenos, se nós temos emoções adequadas? Perguntaram a vocês? Respondam, gente, por favor. Não. Então, nós estamos longe de um curso universitário da colônia Maria de Nazaré. Assim, tinham uma avaliação ou avaliações e exames com provas. Cumpria nos apresentar pontos construídos por nós próprios e criar exames em teses. Então, eles formavam grupos de estudos e cada um tinha que fazer o que hoje, na universidade, se chama um projeto. Em 1926, a dona Ivone escreveu que no mundo espiritual existia projetos para os espíritos nos diversos cursos dados pela cidade universitária. Só assim eles seriam vistos se tinham capacidade para, quando encarnassem, pudessem promover essas atividades parecidas no mundo dos homens. Nossos aproveitamentos teriam que ser mostrando que o nosso psiquismo já não era aquele do passado. Era um psiquismo alterado, bom, feliz. Então, nós vamos falar de 3 mestres, os principais que a dona Ivone nos traz. Epaminondas,
de Vigo. Vocês já imaginam que é do mundo antigo. Então, esteve no Egito Antigo, ou no Antigo Egito, na Velha Índia, na Idade Média, na Espanha. Passou por várias reencarnações nesses mundos. Então, era um espírito antigo, aspas, velho, com muita experiência no mundo oriental e no mundo ocidental. Discípulo de Pedro, apóstolo. Então, imagino que um dos instrutores dos ex-suicidas tinha conquistado com Jesus, a época do Cristo, depois do Cristo, uma confabulação com Pedro Bar Jonas. Não é uma delícia? Não dá nem vontade de ir para essa universidade sem suicídio? Né? Sem suicídio. O pré-requisito, mas a gente faz um outro pré-requisito. Mártir de Nero no circo de Domício Nero. Quer dizer, além disso, ele sofreu a perseguição porque era cristão. E na Espanha, do Santo Ofício, na fogueira. Então, nós vamos encontrar um espírito com experiências de grande sofrimento, mas nunca de deserção. Quem poderia falar melhor da vida do que alguém que sofreu na carne mortes truculentas? Porque, às vezes, nós falamos sem termos passado. Nos dá mais credibilidade quando nós colocamos o nosso exemplo. Grande poder mental e de respeitabilidade. Psicoterapeuta de regressão de memória. O nosso Felipe Menezes falou disso. Então, ele é um daqueles que era especialista na Índia da regressão de memória. Então, mostrava naqueles quadros imensos das salas, de tantos metros, muito maior do que essa parede, trabalhando o seu teor mental, as dificuldades pelas quais eles passaram e por que eles faliram. Qual foi o ponto nevrálgico que eles tiveram e não conseguiram suplantar para poder minimizar os seus sofrimentos? E ele era adepto do conhecimento de si mesmo, que Sócrates, o nosso grande filósofo da Grécia Antiga, trouxe para nós. Eu não acredito que em muitas universidades do mundo material a gente encontre tantos especialistas como Epaminondas de Vigo, certo? Pode ter alguns, mas não muitos. E eu gosto muito do Soriomar, né? É um outro mestre que era do Antigo Egito, e teve a sua iniciação em Alexandria. De todos, era o mais antigo. Eram, aspas, um idoso do bem. O que é um idoso do bem, né? Que tem uma experiência reencarnatória, mas que as suas experiências não diminuíram o seu vigor físico e mental. Filósofo na Grécia, logo após Sócrates, quer dizer, ele deve ter pego Platão e aqueles outros alunos socráticos. Ensinava sobre Deus e a criação aos pobres. Como ele foi de Alexandria, ele aprendeu a trabalhar na natureza, como Sócrates e como Platão. Então, ele usava as ruas, as vias da cidade universitária, saindo de dentro do edifício para mostrar àqueles espíritos aprender a cheirar o ar, a equilibrar suas emoções com Deus na natureza. Nós temos, sabendo que ele reencarna na Judéia pregando o Evangelho. Ele também foi um dos seguidores do Cristo. Ensinava cosmogonia, criação e evolução do universo e da vida. É muito interessante, ao lermos, ele explicando do seu conhecimento para aqueles espíritos.
mostrando a beleza do mundo visível nosso. Ele fazia a medicina psíquica, ou seja, como ele fazia o estudo de Deus, ele junto com Epaminondas de Vigo trabalhavam, e a Soriamar, trabalhavam a psique dos espíritos, no sentido de usar remédios da natureza, usar meditação, usar grupos de meditação. Ele era um daqueles grandes magnetizadores, né, que pegava a mente, olhava e magnetizava. Nós vamos encontrar muito isso na obra de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Aqueles obreiros que estudavam, que aprendiam como magnetizar, como ajudar aqueles espíritos que ficavam lá nas cavernas do mundo espiritual inferior. De uma maneira mais simples, mas espíritos magnetizadores, como nós temos na nossa casa espírita, quando eles magnetizam a água, quando no Evangelho do Lar magnetizam a nossa água, quando nos ajudam a sermos passistas na sala do passe ou no salão onde ministramos o passe. São sempre magnetizadores, que sabem mexer com a psique, com a mente humana. E nós vamos falar do Aníbal de Silas, o mais jovem. Não está vendo essa foto linda aqui? Quando aquelas crianças, uma das vezes, porque foram várias, se aproximaram de Jesus, e os discípulos estavam em volta, e as crianças pulavam em Jesus, e aí Simão Pedro disse: Senhor, Senhor, como? Essas criancinhas, vamos tirar as criancinhas daqui, elas estão te atrapalhando. Jesus disse: não, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então nós vamos encontrar nessa passagem do Camilo, nos mostrando que é uma personalidade amorosa e jovial, viveu no tempo de Elias, quer dizer, com certeza ele fez Elias, ele fez Moisés e Jesus, né? Estudou com os egípcios, conheceu Jesus como uma das criancinhas. Então, ele foi uma daquelas criancinhas que, com certeza, Jesus colocou no colo, abençoando, para que ele pudesse, depois, fazer diferença. Não só nas crianças pequenas, nas crianças grandes, que somos nós. Martirizado em Roma, com 37 anos, por isso que ele é um dos mais novos. Ele se apresenta com o corpo perispiritual mais novo. Na Idade Média, foi sacerdote católico junto às crianças, porque aprendeu com Jesus. Convidado por Maria para o trabalho, ensina o Evangelho como o ouviu do Mestre. Então, nós temos no Aníbal de Silas algo magnífico, porque ele trouxe toda a sua experiência de, desde criança, seguir Jesus de perto. Seria bom que nós já fôssemos assim, não é, meus amigos? Vocês não ficam desejosos de serem assim tão bons? Ficam? Vamos plasmar essa ideia. Então, conhecimento da lei divina e do amor. De todos, ele tinha aquele amor transcendental, porque aprendera com Jesus diretamente. Nós vamos falar muito rápido do caso Amadeu Ferrari, que foi um brasileiro do interior de São Paulo, de origem italiana, canceroso, suicidou-se aos 37 anos por vergonha de ir para a prisão. Eu também queria dizer, que foi muito bem relatado aqui, que a maioria desses espíritos, desses 5, 3 deles pelo menos, se suicidaram com vergonha de estarem passando por aquele processo físico,
com vergonha das pessoas, dando valor ao que as pessoas pensavam de si. Então eu queria, nessa hora, parar e dizer: claro que nós não queremos ofender as pessoas, claro que nós queremos ouvir as pessoas, em especial os nossos amigos. Ou será que em especial aqueles que não são tão amigos? Porque aqueles que não são tão amigos vão nos dizer a verdade, não vão? Mesmo que doa muito, não é? Mas isso passa. Então, que nós não nos envergonhemos de alguns atos, a ponto de querer fugir da vida. Vamos nos envergonhar para poder começar tudo outra vez de outra maneira, mas não fugir da etapa reencarnatória que nós temos. É submetido à regressão de memória por Epaminondas de Vigo e relembra que fora traficante de escravos de Angola, vindo para o Brasil no século XVIII. Então, esse livro é muito bom. Eu queria fazer um parêntese aqui, se eu posso. Posso, Hélio? Quem tem descendente português, levanta a mão, por favor. Ascendente, desculpa, ascendente português. Quem tem? Não, tem muita. Quem tem ascendente espanhol? Levante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós estamos nesse contexto que os nossos ascendentes e nós mesmos viemos da Europa com uma oportunidade única de reencarnar no Brasil. Eu com certeza. Eu com certeza. Então, por isso que temos que amar essa pátria, que é a pátria do Evangelho, porque é aqui que nós nos evangelizamos. Não é porque nós vamos levar o Evangelho para fora, é porque é aqui que nós somos evangelizados para tirar as amarras que trazemos na nossa mente. Se viciou uma adolescente e queimou a língua do pai feliz. Então é contado que, na realidade, esse caso foi um daqueles que também estava junto com eles. E é uma coisa impressionante como nós vemos, como nós usamos isso na reunião mediúnica, e quando aquele espírito renitente começa a falar, reclamar, que ele não tem nada, que não sabe por que ele sofre, quando a gente faz uma pequena alusão, se ele lembra do seu passado, ele vai dizer: não, eu fui bem, eu fui ótima. Mas os benfeitores da reunião, os espíritos que comandam a reunião, plasmam uma tela, como no mundo espiritual, só que agora dos fluidos físicos, dos médios da reunião, e eles podem ver o seu passado, para poderem acreditar que muitos sofrem de coisas que fizeram no passado os outros sofrerem. Então, amigos, se nós já fizemos muitas pessoas sofrerem, vamos enternecer os nossos corações e nos dizer: não gostaríamos de continuar fazendo ninguém sofrer, porque vamos voltar ao sofrimento. Quem ou que sofrimento fizemos alguém passar, 90% de probabilidades que voltaremos para resgatar aquele sofrimento. Certo? Então, desencarnou rico em Portugal e sofreu por longos anos, porque ele roubou, aspas, das pessoas. As aulas práticas na Terra, essa imagem do filme Nosso Lar, mostrando que aqueles que não são espíritas, eles nem acreditam que essas coisas são possíveis. Tem alguém aqui que não seja espírita? Não. Tem? Alguém levantou a mão, eu vi. 2 pessoas? 3 pessoas? Não são espíritas? Estão brincando ou estou falando a verdade? A verdade? São católicas? São católicas.
Olha, o compromisso delas é com o doutor Bezerra de Menezes, não é com Carmen Silveira. Depois elas vão ter que conversar com eles. Mas não é importante só ser espírita. É importante ser espírita também. Mas o melhor é ser bom e boa. Não adianta ser espírita, traiçoeiro, traiçoeira, prepotente, ultrapassando os limites do próximo. Então, Camilo começou a falar. Aí eu quero fechar o que já foi dito aqui. Olha, eu vou fazer uma comunicação aqui. Nós não combinamos o que nós iríamos falar. Nós temos um projeto, cada um fala a seu modo, certo? Isso não estava, isso é novo. E eu não sabia que eu poderia falar em cima do que já falaram. Então, eu estou repetindo e trazendo para o lacinho de fita, né? O tilho. Eu aprendi uma palavra nova portuguesa, de Portugal. Fitilho. Uma fita fina de cobrança de comida. Então, Camilo começou a falar. Sempre acreditei no Criador, mas não cria na existência de leis onipotentes, partindo da divindade criadora, e cometi erros gravíssimos. Seu caráter era violento e agitado por índole. Ele era orgulhoso por natureza. Então, o orgulho de estar cego, de estar sem poder mostrar aos seus pares e à sociedade, ele desistiu de viver. Quando bem foi dito aqui que já existiu o braille. Mas o braille para um vidente talvez seja pouco. O braille para o não vidente é muito. Não é verdade? Então, após muitas lutas e insucessos, veio a cegueira. A descrença em algo angelical aumentou. Duvidou de Deus. Havia outros homens cegos, mas ele não podia. Julgava-se injustiçado. Porque ele, um grande escritor, um homem probo, um homem conhecido na sociedade, a morte estendia-lhe os braços, falsamente mostrando a paz do túmulo. Então, aí nós vemos, com certeza, o mundo espiritual inferior acossando, mandando aquelas fagulhas mentais, envolvendo as pessoas que, por dificuldades múltiplas, mudaram o teor superior de pensamentos e procuraram os escombros da vibração inferior do planeta. Matou-se por orgulho e vaidade, para que seus inimigos não o vissem receber a compaixão alheia. Não queria que assistissem à sua derrota. Não olharia só para dentro de si. Enumerou suas qualidades. Ele escreve, ele descreve pelas mãos da Dona Ivone. Vamos imaginar o que levou ele a fazer isto. Ele era inteligente, porém pobre, idealista e bom, tinha coração sentimental, era incompreendido, honesto, probo e reto, julgou-se injustiçado. Na verdade, era um poço de covardia, egoísmo, vaidade, pretensão, falta de fé e descrença. Só compreendeu uma coisa, que precisava morrer, que devia morrer. Essa fala nós trazemos não para que fiquemos impressionados, infelizes, é para que, como já foi dito aqui, quando nós percebermos alguém perto de nós, conhecido de nós, ou longe de nós, que comece a ter esses lances mentais de discussão sobre si mesmo, eu não valho nada, eu não preciso do apoio de ninguém, mas eu acho que minha vida não tem jeito. Vamos cuidar, não é assim que o CVV diz? Vamos cuidar,
Porque as ideias começam simples, depois vão aumentando, chega um ponto que o encarnado está envolto em vibrações desencarnadas, viciosas. Ele não consegue sair daquela rede de vibrações antagônicas à vida. Concluiu. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada, quer o abismo, procura o abismo, quer precipitar-se no abismo. Só vê aquilo, fica aquilo como ideia fixa, como monoideia, como nos diz a Joana de Ângeles. Espírito é uma ideia que não sai de si e o leva a praticar aquela ação indevida. Foram advertidos como infratores dos mais importantes regulamentos internos. Em todas as paredes haviam, como a Ivana falou, pedidos de silêncio. Carlos de Canaleiras, pai de Roberto, médico e ancião venerável em companhia de Rosendo, psiquiatra hindu, coordenaram o trabalho de assistência a Camilo. Então, para que aquele tiro no ouvido, que não atingiu o seu ouvido, atingiu a sua mente, atingiu os centros de forças superiores, ele pudesse ter o seu corpo espiritual remanejado vibratoriamente, ele teve que passar por algumas operações no hospital universitário. Prestaram socorro físico-astral nas regiões atingidas pelo tiro. Eu estou usando a terminologia da Dona Ivone, né? Que a gente não diz isso, mas ela usa esse tipo. Físico-astral nas regiões. Então, nós trouxemos também que ele foi submetido, o seu perispírito, à sondagem de luz. Eu diria que seria isto aqui, ó. O que é isso aqui? Raio laser, que hoje nós sabemos que quase 100 anos depois, que existe o raio laser que tira mancha, que fecha feridas, talvez a luz seja um tipo de raio laser. Banhos de prosperidades magnéticas, usando os fluidos da natureza e usando aqueles grandes magnetizadores indianos. Bálsamos quintessenciados. Eu fui procurar o que era isso, né? Então, são vibrações florais dos mundos superiores, das regiões mais dúlcidas que envolvem o planeta, que já saíram da zona umbralina, já é superior. Intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. Vocês imaginam, meus amigos? Essa descrição me chamou também muita atenção. Por quê? Quando na escola dos homens, no primeiro grau, já se estuda isso, no segundo grau, as crianças aprendem o espectro solar. E o espectro solar é dividido numa região pequena, que é o raio visível. Mas tem além e aquém, ultravioleta e o infravermelho. Então, estava falando de coisas que são ainda diferentes desse espectro solar, que são raios que nós não conhecemos. Porque, vejam, o Sol, segundo os estudiosos, é de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio se junta com outro átomo de hidrogênio, forma o átomo de hélio e solta neutrinos. Justamente os neutrinos são aqueles que saem da coroa solar. Então, são coisas que nós não conhecemos, mas esses raios trabalhados levaram à purificação ou à melhoria do seu corpo perispiritual. Foram também extraídos mapas e fotografias movediças sonoras para análises especiais que foram enviadas à seção de planejamento de corpos físicos, ou seja, o departamento da reencarnação. O que eu estou falando
Eu estou falando porque eu estudei da Dona Ivone. Não é diferente para nós. A gente não estava na colônia de Maria de Nazaré, mas, com certeza, a maioria de nós passou por uma colônia espiritual, certo? Nós viemos direto do umbral? Não, digam não. Viemos? Não. Voltaremos? Não. 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 Não precisamos voltar. Não precisamos voltar. Então, tchau. Eu não quero voltar. Nós não quer voltar. Nós não quer voltar. Não é? Então, vejam, a gente tem que entender isso. Não é? Eu vou fazer todo o possível para me regenerar moralmente, mentalmente, espiritualmente. Para que eu seja, como o Hélio Ribeiro falou, como aquela caravana que voltei do irmão Jacó, passa por sobre o inferno no umbral. Porque aquele espírito teria sabedor da sua dificuldade, ele teria trabalhado muito em favor do bem das pessoas e apagou uma quantidade de erros com o seu trabalho de amor e de paz. Então, nós temos salvação. Nós temos jeito. Nós temos jeito. E jeito com J. Jeito com J. Né? Jeito com J. Então, nós vamos encontrar o cirurgião hindu falando para ele com muita doçura: não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Veja, não está falando do planeta Terra, nós estamos falando do universo. Aí nós lembramos dos físicos de Lavoisier, que tudo se transforma. Não existe a morte, não existe a decomposição, existe a transmutação da matéria. Então, cabe a nós agradecer, estarmos estudando, comemorando a vida num grupo, que poderíamos estar comemorando a vida sozinhos. Mas escolhemos a massa boa. A massa boa, porque Jesus disse: sois o sal da terra, porque irá dar gosto aqui é a massa, ao condimento. Adormeceu com o desapontamento trazido pela inapelável oralidade que fazia coar em sua mente. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual traz a tranquilidade sublime do ser imortal. Ele faz o prelúdio da volta, a oportunidade elevado, como a Ivana falou, para um local da reencarnação, quando os corpos são colocados, eu vou dizer que é 10D. Porque você vê o futuro. Estou botando 2 Ds aí na frente, você vê o futuro. Colocaram naquela mesa o passado, o suicídio e o futuro. E ele teve medo de reencarnar. Como a maioria de nós, mesmo não sendo suicida. Camilo resiste por medo de reencarnar. Visita Mário Sobral, tem despedidas e faz a sua internação no Ministério de Reencarnação para poder se preparar para uma nova vida. O suicídio é uma falsa ilusão. Fé inabalável só o é a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O nosso codificador, Allan Kardec, na revista de Estudos Psicológicos Espírita, no seu primeiro número, ou melhor, no seu primeiro ano de 1858, traz vários artigos
que a sociedade escreveu para ele sobre suicídio. E ele nos diz que o valor da vida, a valorização da vida é antagônica ao materialismo. Porque, mesmo no mundo material, que é um espaço de 100 anos, mais ou menos, em que passamos encarnados, é muito pouco para desenvolver as nossas todas habilidades. Porque, muitas vezes, ficamos muito mais tempo no mundo espiritual do que encarnados. Então, eu queria fechar a minha fala dizendo que nós que já descobrimos que a vida é uma só, desde que criados luzes, energia, pelo Pai energia, pelo Deus cósmico infinito, nós jamais morreremos. Mas na opção de espíritos, na evolução de espíritos, nós passamos por 2 fases: encarnados e na erraticidade entre as reencarnações anteriores e posteriores. Não podemos, não devemos ficar sozinhos em soledade. Todas as vezes que alguma coisa nos colocar com muita inquietação, vamos parar e ter em mente sempre que somos filhos de Deus infinitamente bom e justo, e imortais. Qualquer eventualidade daquela campanha que a Federação Espírita Brasileira faz desde 1994, e no ano de 2016, no 8º Congresso Mundial Espírita, em Portugal, a FEB e a FEP, através do SEI, atualizaram a campanha em favor da vida, contra o aborto, contra a violência, as drogas, a eutanásia e o suicídio. Todas essas maneiras levam à diminuição do nosso fluido físico, porque diminui o número de anos da nossa reencarnação. Não vamos, não devemos, não vamos permitir que problemas simples, que o tempo irá corrigir, resolver, que possa nos tomar de pronto e nos levar a uma dessas possibilidades erradas. Que Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso pastor, como falaremos depois, é Ele que nos conhece, conhece a todos, pelo nome, pelos feitos, em todas as reencarnações, nos ama, que governa espiritualmente este planeta de luz. Quando saímos, todos nós saímos daqui e olhamos aquela plantinha, olhamos o enfeite de Papai Noel, olhamos a hortênsia, a árvore frondosa, o verde da clorofila, o abraço fraterno do amigo, o arroz, o doce, a água. Como nos queixar deste planeta abundante, de cores exuberantes, em que as matas virgens, em que as diversas possibilidades de vida nos envolvem,
dizendo, a voz do próprio Pai, eu sou teu Pai que te amo. E a Jesus, vinde a mim, vós que sois desesperados, desnutridos espiritualmente, e eu, pastor, o mestre, vos aliviarei. Muita paz, meus amigos. Que esses amigos desta região, do Rio Grande do Sul, do Brasil, que trabalham nesta área em favor da vida, que possamos nos unir a eles em pensamento, em obras, em estudo, para que sejamos uma corrente do bem em favor da vida. Muita paz e meu agradecimento profundo. Muito obrigada. Muito obrigada.